Olá pessoal, tudo bom? Vamos iniciar hoje mais uma aula importantíssima da primeira função orgânica. A função orgânica que nós vamos estudar hoje vai ser álcool. Álcool, pessoal, é o seguinte, é uma função orgânica na qual nós temos o seguinte: nós temos um carbono saturado ligado a uma hidroxila. Vem aqui comigo que a gente vai ver alguns exemplos de álcool, tá? Se na molécula, se na estrutura tiver dupla ou tripla ligação, não tem problema, desde que essa dupla ou tripla não seja ligada diretamente à hidroxila. Se ela for ligada à hidroxila, a dupla ou tripla, ela pode ser um enol ou um inol, que não é o caso do nosso estudo. Então, se a gente tem esse tipo de molécula aqui, é um tipo de álcool, tá? Se a gente tem esse tipo de molécula aqui, é outro tipo de álcool. Aqui é um álcool de cadeia aberta, tá? Aqui é um álcool de cadeia fechada, tá? Os álcools também, eles podem ser, tá, de diferentes tipos. Eles podem ser primários, eles podem ser secundários, ou eles podem ser terciários. O álcool primário, tá, vai ser aquele álcool que é o carbono diretamente ligado à hidroxila, tá, é um álcool ligado a um único carbono, tá, ou ele é ligado somente à hidroxila. Exemplo: com esse carbono daqui, ele é só ligado a esse, com esse carbono daqui só é ligado a esse, e esse carbono aqui está diretamente ligado à hidroxila, ele é um álcool primário, tá? Um álcool secundário é aquele álcool que o carbono diretamente ligado à hidroxila é um carbono secundário. Vem aqui comigo, chega aqui junto. É esse aqui, ó. Repare que esse carbono aqui, ele é ligado a dois outros carbonos. Logo, ele é um álcool secundário. O álcool também pode ser terciário. Tá? Ele é terciário se ele for ligado, o carbono diretamente ligado à hidroxila, ele for um carbono terciário. CH3. Tá? Então aqui temos álcools primários, secundários e terciários. Lembrando que o álcool também ele pode ser de cadeia fechada ou ele pode ser também de cadeia aberta. A nomenclatura de álcools é muito parecida, tá? Ela segue a mesma regra, tá, que a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Só que quando temos funções orgânicas, precisamos observar a nova ordem de prioridade. A ordem de prioridade vai obedecer o seguinte: grupos funcionais, seguido de insaturações, seguido de ramificação. Tá? Então, vou colocar aqui alguns exemplos de nomenclatura e a gente vai fazer junto, tá, essas questões de nomenclatura. Vem comigo aqui. Lembrando que se mantém aquela mesma coisa que nós já estudamos, tá? Lembrar que a nomenclatura é dada por etapas: prefixo, na qual é a quantidade de carbonos, infixo. Então aqui, quando temos aqui esse tipo de molécula, inicialmente precisamos numerar
A cadeia será numerada pela parte onde tiver o que? Mais próximo dos grupos funcionais. O grupo funcional que aqui temos é o OH, é o álcool. Então vamos começar a numerar do lado de cá. Ó. Então, fica como? 1, 2, 3, 4, 5. Como na nomenclatura dos hidrocarbonetos, primeiro colocamos a ramificação. A ramificação aí está no carbono 4. Então, 4 metil. O nome da cadeia toda é 5 carbonos, pente. Lembrando aqui que só são ligação simples, só que aqui, nessa etapa, precisamos colocar a posição da hidroxila. E a hidroxila no álcool, ela utiliza a nomenclatura que pega uma parte do nome, O. Tá? Isso é a nomenclatura oficial. Tá? Então aqui, ó, ela vai ser 2, que está no carbono 2, O. Então o nome dessa molécula aqui é 4-metil-pentan-2-O. Vou colocar mais um exemplo na qual aparecem duas hidroxilas. Então aqui, ó. Então, neste caso aqui, temos duas hidroxilas. Obviamente, vamos começar a numerar a hidroxila alcançada primeiro. Como é que lado é esse aqui? É o lado de cá. Vem comigo aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos. Repare que no carbono 3 e 5 temos duas ramificações. E essas duas ramificações são o quê? Iguais. Então vemos aqui, ó, 3, 5 de metil. Repare agora que temos quantos carbonos aqui? 7. Bem, uma vez que nós colocamos aqui as ramificações, vamos dar o nome da cadeia principal. A cadeia principal tem 7 carbonos, então ela vai ser Ept. Só tem ligação simples? Só tem ligação simples? Tem. Então vai ser AN. Mas repare uma coisa agora. Se liga aqui, ó. Vem comigo. No carbono 2 e no carbono 4, eu tenho dois OHs. Eu tenho duas hidroxilas. Então aqui nesse caso eu vou botar 2, 4, diol. Diol, porque são dois OH. 2 é como se fosse 2 álcools, diol. Eu posso ter diol, eu posso ter triol. Tá? Vou colocar aqui mais um exemplo de um componente que é muito comum, tá? Que é esse aqui, ó. É um componente que é presente na produção de biodiesel, se produz em torno de 10% em volume, 10% de glicerina, que é esse componente aqui. Ele é conhecido popularmente como glicerina. Então aqui quando vemos esse composto, a gente tem 1, 2, 3 carbonos. Tá? Então o nome dele, como é que fica? Propan 1, 2, 3, triol. Não importa se a gente começa daqui ou de cá, porque tanto daqui como de cá vai ser 1, 2, 3. Então ele é propan 1, 2, 3 triol, ou a conhecida glicerina. Existe mais do que um tipo de nomenclatura para componentes álcool. Temos uma nomenclatura usual na qual nós utilizamos o termo aqui. Álcool, seguido do radical, mais ico. Como é que fica isso, Alexandre? Então é o seguinte, ó, vamos dizer que nós temos um álcool de um carbono. Então, esse aqui, ó, CH3O.
OH. CH3OH é um carbono, então ele é MET. Só são ligação simples, como é que fica? E é um álcool. Não. Essa nomenclatura aqui é a nomenclatura oficial. Mas como é que chama a nomenclatura usual disso aqui? A nomenclatura usual fica o seguinte: eu trato esta parte daqui, ó, como uma ramificação, como um radical. Lembra lá que os radicais eles seguem o prefixo seguido do íon. Então, quando eu tenho esse componente, vai ser álcool. Prefixo para um carbono, pessoal, vai ser o quê? Metil. E juntamos com o final ico. Metílico. Álcool metílico. E se for com 2 carbonos? Com 2 carbonos vai ser o seguinte: lembrar que isso aqui funciona como um radical ou uma ramificação, e o nome fica como? Álcool. 2 carbonos, o prefixo é qual? O prefixo mais il. O prefixo et. Til, por se tratar de um radical, ou como a gente considera uma ramificação, e o final, il. Álcool etílico. Essa é a nomenclatura mais usual, ok? Os álcools também possuem algumas outras características, mas isso vai ficar para uma outra aula. Um abraço. Tchau, tchau.